Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro, partilha, para refletirmos juntos sobre a Mãe Terra, sobre a Mãe Natureza, identificando caminhos possíveis para que possamos ter relações mais harmoniosas com a nossa terra, com a nossa vida, com o nosso território. Eu trouxe uma pessoa muito especial para estar com a gente, mas, como sempre, eu vou iniciar o nosso programa trazendo uma poesia. E essa poesia que eu escolhi, da Clarice Lispector, vocês vão ver, ela guarda uma profunda sincronicidade com o nosso convidado. Mas isso é uma surpresa. Nesse momento, eu vou trazer o poema. É um poema curtinho, porém muito profundo, para nossas reflexões e para abrir nossa mente para esse momento que atravessamos. E a Clarice Lispector nos inspira com o seguinte poema: Não sou sempre flor. Às vezes, o espinho me representa tão melhor, mas só espeto os dedos de quem acha que me tem nas mãos. Então, Lindo. esse poema é um poema lindo e é com ele que eu dou as boas-vindas ao nosso querido Maurício Marques Escalon. Maurício, seja muito bem-vindo ao Terra, Meu Amor. E agora os nossos telespectadores estão podendo ver a sincronicidade, porque você está num ambiente cercado de orquídeas. Que coisa maravilhosa! E eu trago justamente essa questão da flor. E a orquídea é uma flor que não tem espinhos, né? Ela não tem espinhos, Sim, então ela já nos traz uma nova, um novo dado de realidade, que eu achei extraordinária essa sincronicidade, para a gente falar sobre esse momento, aproveitando a inspiração do poema da Clarice e essas suas orquídeas. Antes, porém, da gente começar a nossa conversa, eu quero apresentar um pouco de você para os nossos telespectadores. E querendo, assim, já adiantando que vou mostrar a pontinha do iceberg, né? Então, o Maurício Marques Scalon, ele tem a formação acadêmica como cirurgião dentista, ele nasceu em Sacramento e conversa com a gente da terra das Minas Gerais. Nós vamos falar sobre esse lugar especial onde ele está. Ele é cirurgião dentista, como eu disse, sanitarista e especialista em gestão de sistemas públicos de saúde, ambientalista, ele é gestor de ONGs, de organizações não governamentais. Ele é membro de 4 comitês de bacia hidrográfica: o Comitê do Manhuaçu, o Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Grande, o Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba e o CBH Araguari, perdão, Rio Araguari, Minas Gerais. Há 12 anos ele está atuando com muita força nos comitês de bacia, e eu devo dizer aqui que o nosso convite para ele estar com a gente vem justamente da força que eu senti quando eu o conheci atuando junto aos comitês de bacia hidrográfica, um guerreiro, um guerreiro que traz o carinho e o amor às águas como figura. Isso é muito especial, viu, Maurício? E ele atualmente é o coordenador geral do Fórum Nacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Brasil. Então, assim, é com esse vasto currículo que eu trago para conversar com a gente o Maurício. Obrigada, Maurício, por estar conosco. É uma alegria imensa ter você aqui, ainda mais cercado de orquídeas. então, Regina, eu que tenho a agradecer a oportunidade da gente poder estar falando da questão da política de recurso hídrico, que é fundamental nas nossas vidas e na vida de todos os seres vivos do planeta. Eu gostaria, se você permitir, de recitar uma parte de um poema, que não é um poema, é uma obra do Rui Guerra e do Chico Buarque, né, que é do Calabar, que ela é muito importante nesse contexto. Ela fala o seguinte: se trago as mãos distantes do meu peito, é porque há distância entre a intenção e o gesto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto.
E eu estou falando desse trecho por um motivo muito simples. Está passado de hora do ser humano se contestar e retomar as questões da discussão da nossa vida como um ser, só um, desse ambiente tão rico que é o planeta Terra. Está na hora da gente repensar a nossa ganância pelo poder econômico, pela questão de acumulação de riquezas, e entender que a gente tem que ter um ambiente equilibrado e sustentável para que a gente permaneça nesse planeta por séculos e séculos vindouros. É por isso Sim, que eu declamei esse poema. Vamos que voltar às maravilhoso. nossas origens e respeitar a nossa natureza. Essa obra do Chico e do Rui Guerra, Calabar, o Elogio da Traição, é uma obra que Sim, me tocou profundamente na minha adolescência. Eu assisti essa peça no Rio de Janeiro e sim. ela me movimentou justamente trazendo essa questão que você pontuou agora e que também está no poema da Clarice, né? Essa inquietação, essa provocação de algo que nos incomoda com a realidade e que a gente tem que, de repente, expressar nossos espinhos, não é? Dizer a nossa inquietude, a nossa insatisfação, a nossa indignação. Então, nesse momento, tratar das questões ligadas aos recursos hídricos, às águas, aos rios, às cachoeiras, aos mananciais que nós temos no Brasil, é algo que integra, ao mesmo tempo, o encanto da flor por termos água em abundância e, ao mesmo tempo, a dor do espinho de sabermos o quanto ainda precisamos cuidar da gestão desse ser sagrado que é a água, não é? E eu vejo você no Fórum Nacional, você trouxe uma fala muito importante. Porém, eu gostaria antes de trazer uma pergunta para você. Eu gostaria de te perguntar aonde nasceu esse ser que expressa essa vontade de lutar, de trabalhar, de se dedicar para o bem comum através das águas. Pois é uma história muito interessante porque, apesar de eu ter nascido e vivido até meus 15 anos num ambiente totalmente natural, né, sem essa atribulação do dia a dia do ser humano, eu me formei em odontologia. E a profissão de odontologia, na época que eu me formei, ela era direcionada para um sistema capitalista daquele mais sacana possível. E eu só fui enxergar que o ser humano tinha que sobreviver num ambiente socialista muito tarde na minha vida, lá para os meus 35 anos, né? E a partir daí, eu comecei uma militância através das políticas públicas, de maneira muito firme, no sentido de querer trazer para todo mundo, para o coletivo, para a sociedade, tudo que fosse possível de bem e de bom e que não ocupasse um espaço pensando só no dinheiro. Aí eu comecei a me libertar daquela formação capitalista e fui assumindo aos poucos o meu viés socialista. Então foi daí que surgiu esse ser que está aí brigando pela conservação e preservação das nossas águas. E esse ser que é um guerreiro, eu estou vendo que você está cercado de orquídeas. Você cria orquídeas também? Sim, com certeza. Eu nasci aqui a região nossa é a região de Cerrado, né? Minas Gerais, Goiás, sul da Bahia, até Tocantins, né? Tudo região de Cerrado. E a orquídea que eu cultivo do gênero Cattleya, é a valqueriana, e ela é nativa daqui. E o meu pai andava muito pelas matas e trazia mudas de valqueriana para minha mãe. E na porta da minha casa tinha duas palmeiras imperiais, onde ele fixava essas valquerianas. Então, elas cresceram de uma maneira muito interessante em função da quantidade de luz que existia, e a floração delas era maravilhosa. Então, eu cresci no meio das valquerianas. E agora, coisa de uns 10 anos atrás, quando eu estava quase me aposentando, eu comecei a me dedicar ao cultivo delas. Até porque essas queimadas estão acabando com todas as cotileias do cerrado. É, a depredação do ser humano mesmo, ele vai lá, arranca tudo que pode das plantas nas árvores para matar, porque eles não dão conta de cultivar. Então, eu faço o meu cultivo aqui particular e aqui na minha região.
tem uma região do Vale do Rio Grande, tem muita serra que ainda está intocada, matas intocadas. Então, todo ano, na época, quando começa a chuva, eu tiro um montão de muda daqui das minhas e vou lá no mato plantar, em Que locais que coisa. ninguém difícil acesso, né? Para que elas consigam progredir novamente no ambiente natural. Maurício, você então é mais um ser que eu encontro, que faz parte da Legião dos Jardineiros da Terra. Na Unipaz, nós criamos esse projeto que se chama Jardineiros da Terra, que é justamente isso, identificar essas mãos e esse coração jardineiro que cada um de nós tem, e buscar entender de que forma esse jardineiro pode cuidar do jardim terra nesse momento, porque nós, justamente em função desse sistema opressor que vivemos, capitalista, que colocou o lucro em primeiro lugar e, em nome disso, passou em cima de valores, de virtudes. Então, agora nós temos que reescrever a presença humana no planeta. E para essa reescrita, nós precisamos de jardineiros que cultivem esse jardim terra, não é? Eu gostaria de te fazer uma pergunta agora bem ligada à questão das águas, porque nós estamos vendo, Maurício, que nós estamos, conforme a ciência já vinha anunciando, desde antes da Eco 92, nós estamos num momento de mudanças climáticas muito intensas e que até mudou a terminologia. Não falamos mais mudança climática, agora falamos emergência climática, porque é preciso uma mudança de atitudes isso, e as águas são nossa sobrevivência, nossa, que eu digo, de todos os seres vivos da Terra. E você trabalha com as águas. Como é que você está vendo nesse momento caminhos possíveis para que a gente possa encarar essa realidade e trazer as políticas públicas junto com a sociedade, para que a gente possa fomentar as realizações que precisam ser feitas, para que a gente possa ter um futuro sustentável e harmonioso? Pois é, Regina, durante o processo pré-eleitoral que aconteceu na sucessão da coordenação do Fórum Nacional, nós começamos um movimento há anos atrás, porque não havia uma discussão muito firme e forte em relação à política de recurso hídrico. Que ela está colocada e ela veio com a Constituição de 88, quando foram criados os colegiados com a participação de controle social, que foi fantástico, fabuloso, né? O que é que aconteceu? Nós começamos a combater essa discussão morna dentro do Fórum Nacional, que não trazia a política de recurso hídrico à baila ou à tona de maneira sistemática, né? Para você ter uma ideia, a Lei das Águas, a 9433, ela é de 1997. E ela fala que a gente tem que ter implementado 5 instrumentos de gestão, tá certo? Para favorecer o funcionamento do comitê. Acontece que a maioria dos comitês não tem esses instrumentos de gestão implementados. Então, Regina, a discussão da implementação da Lei 9433 é fundamental para o bom funcionamento e gerenciamento, né? A gente fala da governança das águas. Sem esses instrumentos, a gente fica meio que manco, né? Manco e pola. Você vai tocando de um jeito e acaba que você não consegue conduzir o processo. O que é o grande entrave dessa situação toda? Eu falei durante todo o processo pré-eleitoral que o meu sonho é que a gente criasse a mesa da sensatez. O que seria a mesa da sensatez? Assentar os interessados envolvidos, que é o governo, né, o Estado, o usuário da água e a sociedade civil organizada. O usuário da água, ele pensa na água única e exclusivamente, infelizmente, e eu não estou sendo exagerado, não, 90% do usuário da água pensa na água só como recurso financeiro para o bolso dele, né? E isso é muito complicado. A gente precisa de fazê-los entender que se não existir água, não tem o negócio deles, né? E aí é que é a hora que eu falo da mesa da sensatez. Nós temos que fazer uma discussão que seja muito razoável, para que a gente tenha água na quantidade, na qualidade que todo mundo precisa, inclusive o usuário de água, né? Então, a implementação dos instrumentos de gestão é para regular isso tudo. Aí, a hora que você pega o plano da bacia, o curso d'água fala que você pode tirar dali, hipoteticamente, 10 litros por segundo,
Não adianta você querer outorgar mais que isso, que você não vai manter a quantidade mínima para a sobrevivência do meio aquático, né? Sim. E você vai criar um conflito naquela bacia em função de mais gente querendo mais coisa. Então, você tem que ter isso muito bem regulado. Então, esses instrumentos, eles contribuem para a gente ter a regulação e a condução do processo de utilização da água de uma maneira racional, lógica e que todo mundo seja atendido, né? Seja atendido os usos múltiplos lá que a lei fala. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Eu acho que você está trazendo uma questão muito importante, porque isso passa realmente pela consideração daquilo que eu tenho ouvido e que eu concordo completamente, de que um comitê de bacia hidrográfica é um parlamento das águas. É um espaço de encontro de diferentes atores daquela região, cujo propósito é cuidar da gestão daquele território. E eu vejo também, Sim. eu não sei se você concorda comigo, Maurício, mas eu vejo que nós estamos precisando nos alfabetizar nesse momento para uma nova realidade na relação ser humano, produção, água, biomas. Porque o Brasil, nós somos 5 biomas. Então, assim, por exemplo, o Cerrado é o berço das águas. No entanto, nós estamos sofrendo impactos brutais com o agronegócio. Entende? Então, assim, existe uma relação de demanda, de, vamos dizer assim, de complexidade, de complexidade que precisa ser considerada nesse parlamento, que coloca junto o governo, coloca junto o usuário, coloca junto a sociedade civil, e o produtor precisa ser alfabetizado nessa nova realidade. Então, eu te pergunto, como que a gente pode fomentar através dos comitês de bacia, instrumentos de educação ambiental, de sensibilização, para que haja essa transformação? Pois é, a pergunta sua é muito interessante, porque você me deu a oportunidade de falar do nosso trabalho hoje no Fórum Nacional. Nós assumimos o Fórum Nacional e a gente tem uma falácia aqui dentro do comitê, que a gente conversa de água só para dentro do comitê. Ninguém de fora sabe o que está acontecendo. E isso é um erro gravíssimo, né? Que é a questão da educação. Bom, nós criamos uns grupos de trabalho que são com período determinado e criamos comissões temáticas que podem ser permanentes, que estão todos relacionados no regimento interno do Fórum Nacional. Dentre os grupos de trabalho, nós criamos dois muito importantes. Primeiro, a questão do GT de comunicação. Nós reavaliamos e refizemos o nosso site do Fórum Nacional. Porque antes existia um site do Encontro Nacional e o Fórum Nacional era só um link lá dentro. Agora nós invertemos. Agora nós temos o site do Fórum Nacional e o INCOB, os encontros regionais do Encontro Nacional são links lá dentro. Então, o mais importante é o Fórum Nacional. Segundo, o grupo de trabalho mais importante após esse aí que nós criamos é o de educação ambiental. E nós estamos fazendo um trabalho que em Brasília nós fizemos mais uma oficina, que a gente tem a expectativa de no máximo 6 meses, a gente tem em mão um modelo básico de plano de educação ambiental para todos os comitês do Brasil.
Porque na hora que você vai estruturar um plano, não tem uma fórmula, não tem uma receita. E nós vamos fazer exatamente isso. Colocar na mão de toda diretoria de comitê, o modelo de plano é só ele adequar conforme a região, conforme as especificidades e características da bacia. Então, isso responde o que você está perguntando. A primeira coisa que nós temos que fazer é educar a sociedade em relação à utilização e conservação da água. Eu queria só voltar um pouquinho à hora que eu falei da mesa da sensatez. O usuário de água, erroneamente, ele pensa que a cobrança que tem em cima da água é mais um tributo, e não é tributo. É uma contribuição que vem através da cobrança, né, para retornar para a preservação da água. Esse recurso é 100% retornável para a bacia, seja para conservação, seja para preservação do ciclo da água e pela qualidade da água. E tem inúmeros comitês que estão trabalhando, por exemplo, o meu comitê do Araguari. Nós já fizemos 100% de cadastro de rede de esgoto de todos os municípios, que são 20 na bacia. Ou seja, a partir de agora, todo município pode implantar uma estação de tratamento de efluente doméstico, né? E o industrial, se for o caso, e ele vai ter noção do que ele tem de rede de coleta. Porque nós começamos para querer financiar uma estação de tratamento, na hora que nós chegamos no município, eles não sabiam nem onde era a rede de esgoto, nem que tanto de casa que estava ligada à rede de esgoto. Entendeu? Então, isso nós estamos trabalhando a qualidade. Agora, na quantidade, nós temos inúmeros projetos nesse mesmo comitê de refeitura de mata ciliar, de preservação de nascente, de preservação de área de recalque de água de cerrado, né? Então, a gente tem muito trabalho nesse sentido. Esse dinheiro é para isso. Mas, voltando ao que você tinha me perguntado anteriormente, o que acontece? Nós temos as comissões temáticas hoje funcionando, que permitem uma discussão permanente da política de recurso hídrico, são as seguintes. A comissão temática das reações, das emergências climáticas, como você disse, a gente trabalha isso todo dia. A gente tem a comissão temática de governança da água, que a gente discute sistematicamente a implantação, implementação e discussão permanente da evolução da implementação dos instrumentos de gestão, principalmente, tá certo? Nós temos a comissão temática de água subterrânea, que ninguém sabe disso, ninguém preocupa com isso, e hoje o maior problema que essa gente está tendo de condução da política é de água subterrânea, que todo mundo quer furar poço. As multinacionais, Nestlé, Coca-Cola, todo mundo está querendo concessão do aquífero Guarani, do aquífero Urucuia, do aquífero do Amazonas, todo mundo quer água subterrânea, que às vezes ela não precisa nem de tratamento, ela é muito mais barata para quem vai utilizar ela economicamente, né? E temos, finalizando, a comissão temática de inclusão de gênero e minorias, que é fantástica também, a gente tem um trabalho fabuloso, que a gente está no processo de implementação, de organização dos comitês, a gente está tratando de maneira muito razoável a exclusão das minorias. A gente precisa muito dos quilombolas, a gente precisa muito dos povos tradicionais, principalmente os indígenas, que vivem às margens dos rios. Eles têm muito a nos ensinar sobre isso, né? E a questão de cor e de gênero. Graças a Deus, eu não sei se você estava presente na abertura, na minha fala lá, eu pedi para as mulheres levantarem na plateia. Nossa, você não imagina a felicidade que eu fiquei de ver que a maioria era mulher. Isso não é natural, isso não é normal. Normalmente a militância do comitê é masculina, e agora nós estamos conseguindo reverter isso. A questão dos negros, dos indígenas, o dia que nós fizemos a primeira reunião dessa comissão temática, que foi em João Pessoa, eu fiquei tão emocionado, e muitas pessoas ficaram emocionadas com a fala de uma pessoa do colegiado, uma menina, uma mulher negra, e ela fez uma fala que emocionou todo mundo. Eu chorei, sabe? E a hora que eu fui fazer minha fala de agradecimento pela fala dela, eu falei, gente, presta atenção na plenária do colegiado, nós somos 70 pessoas aqui, só tem 2 negros. Por quê? Por que a gente não tem uma participação maior dessas minorias? Elas são importantes para a discussão, elas são muito importantes. Você pega a maioria da população negra, é de renda inferior, é de camada social inferior, é que sofre mais com a falta de água, sofre mais com a falta de saneamento. São as pessoas que vão nos falar da realidade da questão da política de recurso hídrico em função da vivência delas. Então, é fundamental.
e nós revertemos, estamos mudando radicalmente a condução do Fórum Nacional em função desse trabalho que nós estamos realizando. Perfeito. Olha, eu fico encantada com a sua fala, Maurício, pelo seguinte, porque essa é uma discussão que está acontecendo muito, né? Essa questão da ocupação do território, o racismo que está estruturado no Brasil em relação aos povos originários, em relação aos negros, negras, afrodescendentes e quilombolas. E ao você trazer essa fala, você traz para a luz uma realidade que precisa fundamentalmente de transformação, porque eu tenho dito que é impossível você realizar curas em qualquer tecido social se você não qualificar com dignidade todos aqueles que participam, que compõem aquele tecido cultural, social, daquele território. Então, eu vejo na tua fala uma fala decolonial, uma fala que propõe um novo olhar, né, nas relações, e você trouxe algo também fundamental. Nós vivemos um momento em que nós precisamos resgatar os saberes dos povos originários, resgatar esses saberes desse manejo saudável. Outro dia, algum tempo atrás, estava ouvindo os Achaninca falando sobre a gestão que eles fazem no Rio Amônia, lá no Acre, né? No território deles, naqueles igarapés. Então, eles fazem todo um manejo, uma gestão do uso da água, enquanto aquele sistema vida se recompõe. Então, toda essa abordagem é uma abordagem que precisa vir à luz, que precisa virar figura. E eu acho que esse seu segundo GT de educação ambiental, ele é fundamental, porque é através da educação, né, que nós vamos sensibilizar as pessoas e educá-las para essas mudanças. E também gostaria de elogiar o seu primeiro GT de comunicação, porque eu vejo nele algo que eu penso ser fundamental nos comitês, e que é a transparência. Porque como que você quer que a sociedade passe a convergir e ser parceira se você não transparecer exatamente qual que é a realidade? Porque quando você transparece a realidade, você favorece relações dialógicas. O nosso tempo está passando, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Nós sempre pensamos comitê de bacia ligada às áreas de mata, às áreas de campo. Mas nós estamos vendo grandes problemas nas bacias hidrográficas urbanas. E eu participei outro dia de um curso organizado pelo Ministério das Cidades, em que a pauta foi a necessidade de construirmos cidades verdes e azuis, cidades que equilibram a terra e as águas. Como é que o Fórum percebe esse movimento também nas cidades, para que a gente possa trazer essa discussão? Porque as cidades têm sido, com a emergência climática, cenários dramáticos de alagamento, de deslizamento de terra, como a gente viu no Rio Grande do Sul, como a gente está vendo em vários outros lugares do Brasil. Então, como é que você percebe que nós podemos estar junto do fórum, apoiando um fórum nessas iniciativas das cidades verdes e azuis? Pois é, você está tocando um assunto que eu acho muito interessante, e eu fiquei maravilhado o dia que eu descobri que debaixo das ruas e avenidas das grandes metrópoles não corre só esgoto. Todos os córregos, rios e riachos foram entupidos ou tapados, né, pelas ruas e avenidas. E eu participei de uma reunião no ano atrasado, se eu não me engano, em Curitiba, e foi apresentado um trabalho que eles fizeram um mapeamento dos cursos d'água que estão submersos em relação à metrópole, né? Então é uma coisa fantástica. É muita água potável que é jogada fora, junto com a rede de tratamento de esgoto, né? Às vezes elas não conseguem chegar no rio maior e elas são jogadas junto com os efluentes. E a gente tem que fazer um trabalho no sentido de recuperar isso tudo e, de repente, fazer uma discussão mais racional da questão da cidade verde, sim.
A gente percebe, eu aqui na minha cidade, eu fui secretário de meio ambiente. E eu presidi durante um período o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E o ser humano, ele anda, eu fico indignado com certas posturas, né? E a hora que eu vou conversar com as pessoas, elas me relatam a mesma situação, né? Não é só da minha cidade, não. Para todo lado é assim. E aqui nós colocamos uma regra na lei de meio ambiente aqui, que toda árvore urbana que tiver no meio público, ela tem que ser solicitada para cortar, tem que solicitar o corte no CODEMA. Aí a pessoa vai, faz a solicitação e apresenta a justificativa. Aí aparecia de tudo. Aparecia, por exemplo, uma mulher que chegou lá e que até brigou comigo, que o conselho votou contra o corte dela, ela queria cortar a água porque a árvore porque estava fazendo sombra na casa dela. Aí o outro queria cortar a árvore porque ela estava jogando folha na frente da casa e o cachorrinho estava comendo e passando mal. Olha para você ver a noção que as pessoas têm disso tudo, né? A gente luta para melhorar a condição do verde dentro das cidades, para melhorar a questão climática, refresca, diminui a onda de calor, melhora a qualidade do ar. Tudo isso é muito importante. E a gente tem que fazer um trabalho, sim, eu acho que é muito importante isso. Agora, eu vou aproveitar só para te falar uma coisa. Você falou que nós somos abnegados, somos guerreiros. Na realidade, nós somos guerreiros, lutadores e obcecados por isso. O Fórum Nacional, não sei se você sabe, ele não manipula nem um centavo, a gente não tem um centavo de recurso para fazer nada. Tudo é doação, ou são os órgãos gestores estaduais que contribuem para a movimentação nossa, para a nossa logística, para a nossa alimentação, para a nossa hospedagem. Nós não temos dinheiro para fazer nada. O que a gente faz e que a gente tem que fazer e brigar muito é por implantar políticas. Então, o que você falou é uma situação interessante que a gente pode passar a discutir isso sim. E se você tiver projeto nesse sentido, vamos ver se a gente consegue enquadrar na nossa discussão do Fórum Nacional com a intenção de melhorar a condição de recurso hídrico, sim. Uma cidade verde, ela facilita. Aqui no meu município, toda casa, todo terreno tem que ter pelo menos 20% sem cimento, exatamente para a água fluir para o lençol freático. Mas não tem fiscalização. Eu procurei preservar a minha casa, o melhor, e fui olhar. Eu tenho só 16% de sem cimento, você acredita? Eu, que sou ambientalista, na hora que eu fui preocupar com a situação, eu fui ver que eu só tinha 16%. Agora, 80% das casas aqui são 100% cimentadas. Olha para você ver o absurdo. Então, não É tem um absurdo. preocupação. Aí, com essa situação de insegurança pública, todo mundo está fechando e murando tudo. Aí a casa vira uma sauna, um forno, não é só Sim, cimento e muro. Como é que você faz com isso? As sim, pessoas chegam aqui em casa e ficam maravilhadas. Olha, que ambiente gostoso, não sei o quê. Eu falei, gente, mas é só vocês fazerem a mesma coisa na casa de vocês. sim, Cultive planta, né? Melhore a condição da água fluir para o lençol freático. Isso não é impossível, não. É só uma sim, questão você querer mudar a realidade. E isso é questão de educação, que nós discutimos anteriormente, e a vontade de cada um, né? O ser humano retroceder lá para trás e repensar o que ele está fazendo. Se trago as mãos distantes do meu peito, é porque é a distância entre a intenção e o gesto. O gesto nosso não está legal, nós temos que mudar. Nós é. temos que retroceder e voltar nas nossas origens para a gente viabilizar a vida na Terra. Senão nós não vamos ter, o planeta vai acabar, né? Sim, é verdade. Como diz a música do Beto Guedes, ele deu um show aqui em Brasília, a música Sal da Terra, né? Ele diz: Aham. vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para transformar a nossa casa, vamos precisar de muito amor. Então, assim, é isso que eu gostaria de agradecer você, porque você trouxe para nós a sua sabedoria, a sua caminhada, e ao mesmo tempo trouxe para nós essa qualidade de amor, né, que faz você ser um voluntário, ser um guardião e ser um proponente, né, de novas formas de relação entre o ser humano e as águas. Gratidão, Maurício, adorei estar com você. E olha, vamos pensar juntos, sim, né? E fica esse Sim, convite para todos que estão nos ouvindo. Vamos pensar juntos como nós podemos fomentar mudanças para criarmos cidades
verdes e azuis, onde as águas e a terra dialoguem de uma forma harmoniosa. Gratidão, Com Maurício, e a certeza. você que estava com a gente até agora. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Maurício. O- Obrigado, Regina. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Eu espero que você contribua com a gente lá no Fórum Nacional e que todos os que estão nos ouvindo façam o mesmo. Nós precisamos nos aglutinar numa corrida para que a gente preserve esse planeta e não deixe ele morrer, né? A gente precisa Isso. muito um do outro para fazer a coisa acontecer no sentido bom, né? No sentido que todos sobrevivam da melhor maneira possível, né? Eu acho que é isso, Vamos precisar de todo mundo. com Um, gra- certeza. um grande abraço, Maurício. Gratidão. Um abraço para você, tudo de bom, viu? Obrigado pela oportunidade mais uma vez.